A história começa mostrando um garoto ofegante, tentando alcançar o irmão. Ele dizia para o irmão esperar por ele. O prota explica que odeia o irmão, que sempre ele está atrás dele e sempre que sentia que alcançava ele, ele continuava mais distante. Você está quase lá, diz o irmão. Eu não conseguia alcançar, explica o prota, que ele detestava a consideração indiferente e proteção do irmão que ele dava porque eram irmãos. Bem pessoal, se gostarem do vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like para mais resumo. Espero que gostem. O nome do mãe está na descrição do vídeo. Bora para o vídeo. Estendendo a mão diz para ele aguentar, chamando de rude. Ele xinga, e pensa que foi isso que ele pensou, como esperado de um idiota. Voltando ao presente, Rude relembra que colega dizia: você tem um temperamento ruim e habilidades medíocres. Mesmo assim você é muito pretensioso. Mas ele sempre negava. Mostra o Rude debilitado, admitindo que ele realmente é um idiota. Frustrado ele explica que só percebeu com a morte do irmão. Como poderia odiar a única família que tinha? Se pergunta. Ele admite que odeia o irmão. Pelo contrário, ele observou, esperando estar em pé de igualdade ao seu lado. Mas ele morreu enquanto protegia ele. Ele se culpa, angustiado. O prota diz que o irmão continuou na frente dele até ao fim, que ele somente sobreviveu. Os dragões ficam agitados. Ele se pergunta que o dragão voador sentiu o cheiro de sangue dele. Ele reflete que em breve se juntará ao irmão. Ofegante, ele pensa que não consegue fugir, que um dos braços e pernas se foram. Mas como vai morrer? Ele pelo menos deve levar alguns dragões com ele. Os dragões atacam e ele fica em posição de combate e xinga os dragões. De repente aparece uma luz e Rude fica surpreso. Na luz desse uma espécie de dragão, os dragões fazem reverência. Rude se pergunta o que está acontecendo. O que isso se chamaria na Terra? Tremendo. Ele julga que deve ser um dos reis da raça dos dragões, pela quantidade de aura e cheiro. Ele explica que todos os dragões foram mortos com a morte dos companheiros como sacrifício. Além do sacrifício final do irmão, todos os reis dragões foram mortos. E ele se pergunta por que não sente o poder desse dragão. É como olhar uma miragem, uma presença vaga. O dragão pergunta se ele é o único que restou. Que todos morreram diz que é problemático. Rude sente os seus instintos gritando furiosamente que este era perigoso mais que os 7 reis dragões. Se pergunta quem é ele, mas que não importava agora, que a única certeza que ele tem é que deve matar ele de qualquer jeito. O dragão diz que vão fazer isso. Rude pensa que só tem uma chance. Ele se esforça para mais um passo, para encurtar a distância da espada. Ele ataca o dragão e corta a cabeça. Com a cabeça cortada, o dragão diz que vão esperar um pouco mais. E o Rude sente o som da carne tocando no ouvido, que essa era a clara sensação de dividir a carne e ossos. De repente aparece uma luz e ele se pergunta o que é. No momento em que a visão do Rude foi bloqueada por um clarão, ele retornou ao passado. Ele tem uma breve lembrança do discurso do seu irmão, que dizia que eles devem matar os dragões e parar aqueles monstros que pisam nas vidas de inocentes, que eles são matadores de dragões e esse é o seu chamado e dever, não importando se é por obrigação ou diversão, mas que devem lembrar da importância da existência do assassino de dragões. Uma voz ao fundo anuncia: bem-vindos, todos os estudantes do primeiro ano que se unirão a nós e se tornarão filhos de Aritium, a Academia de Aniquilação dos Dragões, que possui uma história de 700 anos. Rude abre os olhos e continua ouvindo a voz, que diz que eles fornecem a melhor educação para que possam aniquilar dragões. Rude fica confuso e se pergunta o que está acontecendo. Será que isso seria um sonho? Ele sente uma sensação e amaldiçoa a raça dos reis dragões. Ele lembra de algo. Lembra que matou o rei dragão. Ele se pergunta se seria um problema se todos eles morressem. Deveria esperar só mais um pouco? Ele diz que é impossível um dragão usar algo que só é concebível para um deus. Se for o caso, o que ele matou? Se pergunta se seria mesmo um dragão. Puto, ele diz para não se meter com ele, que não importa se é um rei dragão ou um mutante, não passa de um verme desgraçado que ele deve matar. Se ele se sair bem, poderia ser uma oportunidade. Não importa qual seja o plano. Dessa vez ele matará todos os dragões, diz o protagonista, que não deixará que nenhum companheiro morra. Alguém chama por ele, Rude olha, e uma garota pergunta se ele não está maluco. Rude chama pelo nome. Emite Arpulia, e ela fica surpresa, perguntando se o conhece. Rude reflete que essa é a primeira vez que eles se veem. Rude responde que ela era uma das melhores alunas que entraram. A garota responde que é verdade. Rude puto pergunta por que ela perguntou se ele é doente, debochando. Ela responde que ele estava falando sozinho e xingando. Então ela queria saber se ele tinha alguma doença mental ou algo parecido. Surpreendendo Rude, ela diz que é estranho que alguém doido entre em Aritium. Não, continua dizendo que todos estão ao redor do nível dela, mas que era a primeira vez dela ver alguém doido. Contendo sua fúria, Rude sorri e pensa que ela é tão grosseira como sempre.
Ela olha para ele sorrindo e pergunta se ele está rindo, pergunta se ele é um tipo de pervertido que gosta de insultos. Sem graça, Ruth pede desculpa se a incomodou. Diz que não importa. Em seus pensamentos, Ruth diz que deixará passar isso porque ela é uma pirralha, chamando a atenção de todos. Uma voz diz que a cerimônia de entrada irá começar em breve e, por favor, sentem-se. Depois de um longo discurso, Enith, cansada, diz que o discurso foi longo e asqueroso. Olha para Ruth e percebe que ele está a ignorando. Ruth por dentro se pergunta se seria melhor ser direto com ela, que também se incomoda por estar a ignorando. Ruth responde que sim, que sabia. Animada, ela diz que suporta tudo, pois a paciência é uma habilidade básica dos magos. Com uma cara de desinteressado, ele diz que é impressionante. Animada, ela diz que é o básico para a renomada família Arpulia e pergunta como ele se chama. Ruth se apresenta como Ruth Denatus, vindo de um lugar chamado Dizole, que fica nas redondezas do país. Enith diz que é a primeira vez que ouve sobre sua família e essa localidade, mas que ele foi admitido no Aritium mesmo vindo dessas circunstâncias. Se pergunta Enith, ela diz que talvez ele não saiba muito. Ela fecha a boca e pensa, esse jeito de falar de novo, parece que não ia ser do bem. Ela tem uma lembrança. A mãe dizia que ela tem que permanecer afastada de idiotas. Ela concorda com mãe. Pensa, se não fosse por palavras que a mãe instilou nela, poderia facilmente começar uma briga. Olha para o Rude e diz que ele não parece muito preocupado. Ela diz o que ela quer dizer é, se há algo que ele não saiba, ela o ensinará. Apontando algumas pessoas diz que aqueles são líderes de clãs famosos, que eles que estão em busca de talentos. Ela apresenta a cada líder, entediado. Rude reflete que conhece todos muito bem, que ele sabe os feitos que conseguiram no futuro e também sabe como eles irão morrer. Convencida, diz que pode se postular a algum clã no terceiro ano, mesmo que já esteja decidido para ela. Rude diz que será a Chama do Verão, o clã de maior ranking. Ela concorda, mas diz que não era só por isso, que a líder do clã é uma Liana. O modelo dela para seguir explica que a imperatriz da chama branca, Liana Cherneca, uma mágica de fogo de alto ranking que usa chamas brancas puras. A senhorita Liana é realmente legal. Rude explica que após a morte da Liana nas mãos do Rei Dragão, Enith se tornou o próximo líder da Guilda da Chama de Verão. Eventualmente, Enith também a queimou vida para vingar o sênior que ela anseia. Rude diz que se for ela, definitivamente poderá entrar. Ela agradece, anuncia a melhor aluna, Enith, que ela lerá o juramento. Ela diz que é vez dela e vai até lá. Rude pensa que está indo tudo como ele se lembra, que depois disso, seria a vez do irmão, presidente do Conselho de Estudantes de Aritium, Aesir Denatus, um gênio sem igual, o guerreiro intocável e o único familiar dele, que se sacrificou por seu irmão mais novo, um idiota. O presidente diz que era um prazer conhecê-los, que ele era o presidente de Aremiduvire. Surpreendendo Rude, ele começa dando o mesmo discurso que o irmão dava. Rude se pergunta o que está acontecendo. Rude tem uma breve lembrança do seu irmão o provocando. Ele se pergunta como isso aconteceu. Que ele tinha certeza de que o irmão era o presidente do conselho estudantil e Jeremy era o seu amigo mais próximo. Enith diz que agora vai para a classe. Rude levanta-se rapidamente e Enith pergunta surpresa para onde ele vai. Rude pede para o presidente esperar um momento, segurando o cara. Rude pergunta por que ele é o presidente do conselho estudantil, e o irmão Aesir Denatus não se postulou para presidente? Pergunta Rude. O cara pergunta o que ele está falando, que essa é a primeira vez que ele escuta esse nome. Aesir, Rude fica surpreso e se pergunta onde estará o irmão. Naquele momento, uma hipótese perturbadora passou na cabeça de Rude, que o irmão não existe nesse mundo. Com isso, a cerimônia de entrada termina. Todos os recém-chegados foram para as salas de aula atribuídas e, não, é uma suposição ridícula. Meu irmão, Aesir, não existe neste mundo. Pensa Rude, mas se for verdade, ou o irmão desapareceu ou então voltou no tempo e decidiu não ir para a academia. Definitivamente seria uma dessas alternativas, sendo a segunda melhor, mas, interrompendo os pensamentos de Rude, Enith pergunta por que ele está pensando tanto. Rude diz que está à procura de alguém e estava se perguntando se existe uma boa maneira de fazer isso. Enith diz por que ele não paga a guilda da informação por isso. Rude diz que ele pode ter vindo para esta academia. Enith diz então, talvez tente procurar na biblioteca, que ele pode pelo menos obter a lista de alunos de lá. Furiosa, pergunta para onde ele está indo, que ela ainda está explicando. Rude responde que vai à biblioteca. Ela diz que só tem 15 minutos antes da aula começar, que vão se atrasar no primeiro dia de aula. Rude diz que ele não a chamou para vir junto. Suspirando, ela diz que só está preocupada que ele cause problema, e pergunta por que ele quer provocar briga com o presidente do conselho. Rude responde que só estava tirando dúvidas. Ela pergunta se ele queria atenção.
mas Rude responde que não. Ela pergunta se ele pelo menos sabe onde fica a livraria, e diz que não é por aí. Xingando ele, diz para segui-lo. Chegando na biblioteca, Enite fica maravilhada. Então esta é a biblioteca central. Rude pergunta como ela encontrou o local. Quando é sua primeira vez também. Ela responde que queria vir aqui algum dia, que é normal memorizar o mapa da escola no primeiro dia. Rude concorda com ela. Nos pensamentos, diz que nunca esteve lá na vida passada dele. Está explicado. Primeiramente, vai checar o histórico. Ele se pergunta se isso é histórico dos estudantes. Enite encontra um livro que foi parado de ser produzido e fica empolgada, enquanto Rude procura o nome do seu irmão no livro de estudantes e não encontra nada. Ele reflete se o irmão não existe nesse mundo. Talvez seja por causa do dragão. Rude explica que o Rei Dragão controla a dimensão e o vazio, que durante a última subjugação, antes da regressão dele, ele desapareceu com o corpo do meu irmão. Se a habilidade o moveu para uma dimensão diferente, ele ainda poderia estar vivo nessa dimensão. Pensa que também o dragão estaria lá. Ele se levanta e diz para voltarem. E Enite perguntava por que ela não pode levar 17 livros na recepção. A recepcionista da biblioteca diz que ela só deve pegar 3 livros de uma vez e que eles são novos estudantes. Não deveriam estar em aulas? Pergunta a recepcionista. Ela responde que eles já estão indo. Ela só queria aqueles 3 livros. Rude não espera por ela, e ela pede para esperar por ela. Na sala, Enite diz que quase se atrasaram e pergunta se ele encontrou o que procurava. Rude responde que não. O nome não estava na lista. Enite diz que ele precisa de ajuda de uma guilda e pergunta quem é esse cara. Rude responde que era o irmão. O professor entra e se apresenta. Daniel Gold, que ele será o professor de combate básico deles para este ano. Para o ano inteiro, é apenas uma matéria. Mas, se eles estão planejando aulas, então veremos mais vezes no verão, daqui a 4 anos. As meninas dizem que ele é de um nível muito alto e que nunca esperavam vê-lo na academia. O professor continua com o seu discurso. Diz que eles vão passar por educação pesada, irão trabalhar numa guilda como interno no 3º ano. Farão muitas provas e começarão as teses deles no 4º ano, o que não é nada demais, mas que eles vão querer se matar. As meninas congelam. Ele diz para não se preocuparem. Com trabalho duro e um pouco de talento, nada é impossível. Rude diz que não importa quanto tente, sem talento, não vai conseguir. Que ele passou vergonha e desespero só para conseguir um pouco de talento. O professor diz que como é o primeiro dia, é tudo por hoje. Que eles devem fazer o melhor nos seus 4 anos na academia para não deixarem arrependimentos. Os alunos perguntam sobre o dormitório e Rude se retira. Enite pergunta onde ele vai. O dormitório não é por esse caminho. Rude diz que sabe disso. Você não sabe sobre a biblioteca, mas sabe onde fica o dormitório. Em toda teoria de batalha, estamina é o mais importante. Então há campos de batalha por todo o lado onde podem treinar a estamina, que é a resistência do corpo. Pensa Rude, aquela era a sala de treinamento onde ele treinava quando era menor. Entrando na sala, ele diz que nada mudou. Ele testa se ainda tem a mesma estamina. E começa com seu treinamento. Ele faz 30 barras e diz que não sabe quantas ele pode fazer, mas que ele é um grande lixo. Rude nos pensamentos diz que não é uma surpresa, já que ele tem apenas 17 anos agora, mas não há nada que ele goste nisso, que a partir de amanhã já terão aula de combate, e só tem uma semana antes da aula de sparring. Ele reflete que se ele não quer que aconteça a mesma coisa de novo, ele precisa fazer mais do que fez na vida passada. O que precisa agora é de força e resistência. Se alongando, ele diz que já é expert em trabalho duro. Ele nota a presença de alguém e diz que é familiar. E diz que não esperava ver ele agora, que era um dos seus aliados na sua vida passada, Balak Sterros, um combatente físico que mais tarde ganhará o título de Fist King, mas nunca o conheceu na academia. Na vida passada dele, pensa Rude, ele começou a ir para esta sala de treinamento após os exames intermediários na vida passada dele. Deve ter encontrado Balak na sala de treinamento. É por causa da diferença de horário? Não vamos cuidar dele. Não há necessidade, pensa Rude. O cara começa a imitar todos os exercícios que Rude fazia. Rude, impaciente, grita com ele e pergunta se quer brigar. O cara pergunta por que ele acha isso, que ele está apenas se exercitando. Rude, irritado, pergunta por que ele fica encarando e por que os pesos dele são mais pesados. Balak pede desculpa se ele entendeu errado as intenções dele. Ele diz que os movimentos e posturas são tão perfeitos que ele queria copiar. Rude fica confuso. Balak diz que a postura de levantamento de halteres e o movimento dos músculos eram lindos, que ninguém na família dele, incluindo o pai, foi capaz de mostrar um movimento tão perfeito. Pergunta se ele é um deus dos exercícios. Rude responde que não, que ele é Rude Denatus, um calouro. Surpreso,
Balak diz que também é calouro e se apresenta como Balak Sterros. Ele diz que de agora em diante, vai tratá-lo como seu mestre de exercícios, que tem certeza que um dia ele irá superar o lindo corpo dele, e pergunta se ele pode chamá-lo de seu aluno a partir deste momento. Hood responde que não. Terceiro campo de treinamento da Aritium. O professor diz que a escolha da arma primária é fundamental para estabelecer as bases para o estilo de luta pessoal. Ele diz para escolherem à vontade. Dois caras conversam sobre a qualidade das armas, e Hood segura uma espada. Ele reflete que, de fato, essa é a melhor academia do continente, que eles concedem armas muito boas para treinar. Se as armas fossem mais afiadas, dariam para usar em batalhas reais. Enite pergunta ao professor se ela é uma maga. Seria necessário escolher uma arma? O professor responde que as batalhas podem acontecer a qualquer momento e ela precisa estar preparada mesmo sem magia. Ela concorda e vai escolher uma arma. Hood chega até ela e diz que uma adaga seria melhor para ela. Surpresa. Pergunta sério. Hood diz que ela consegue controlar o raio de ataque da adaga usando a mana. E é bem fácil de carregar. Hood lembra que Eniten tinha talento para a adaga no passado, que ela usou muito bem ao economizar alguma mana durante um combate acerto repentino. Eniten diz que vai com esta. Ela pergunta se Hood vai usar isso. Hood diz que eu não tenho certeza. Ele está a segurar a espada e diz que é boa. Eniten fica surpresa e diz que ele tem tanta certeza no ataque, enquanto outros estão a ter dificuldade se acostumando com suas armas. O professor se impressiona e pensa que esse ataque não era de um estudante ordinário. Conversando com Eniten, o professor reflete que o ataque foi como um ataque final de um espadachim à beira da morte. Hood vai até o professor e pergunta se pode escolher uma arma. O professor responde que não havia regras, mas que isso é incomum, já que é mais eficiente se concentrar em apenas uma arma. Mas se ele está interessado numa arma secundária, Hood diz que queria mais armas primárias. O professor, nos seus pensamentos, se pergunta se era arrogância? Confiança? Ele concorda. Então, incluindo esta espada que escolhi, a lança e a espada grande, Hood diz que vai com aquelas três. O professor fica impressionado e se pergunta se ele é um gênio, que não é um pouco diferente. Além da elegância e da sofisticação, que ele podia ver diligência no jeito dele. Animado, pergunta o que ele fazia antes de vir para a academia. Hood responde que trabalhava como mercenário para sobreviver, que perdeu sua família para um dragão. O professor se desculpa por perguntar. Hood diz que está tudo bem, que tudo está no passado. Enite pergunta se ele é bom. Hood responde que sim. Ela diz que ele é arrogante e pergunta o que ele falou para o professor sobre a família. É verdade. Ele responde que sim, ambos morreram. Ela diz que deve ter sido difícil, e se desculpa por lembrá-lo deles. Hood diz que não precisa se desculpar, que já faz um tempo, que está tudo bem, ok. Nos pensamentos de Hood, ele diz que não sabia que ela também sentia a pena às vezes, que ela não era indiferente. Ela pergunta o que ele está olhando. Eles percebem que havia uma confusão e Enite se pergunta se aconteceu alguma coisa na classe B. Furiosa, a professora grita que ele precisa de uma arma. Balak diz que os combates físicos da família Sterrios não usam armas, que o corpo já é uma arma. Ela insiste em Balak pegar uma arma, mas ele se recusa. A professora fica furiosa e xinga ele de todas as formas. Quem é esse louco? Conhece ele? Eu não. O professor pega a professora e pede para ela se acalmar. Balak nota o protagonista e ele percebe. Por que ele está nos encarando? Vamos sair daqui. Balak cumprimenta Hood. Enite pergunta meio nervosa. Por que o cara está vindo para aqui? Pergunta se ele é amigo dele. Hood responde que não sabe. A professora fica ainda mais furiosa quando ele vai conversar com os amigos. Balak diz que eles não são amigos. Eles têm uma relação mais profunda. Hood rebate dizendo que são apenas amigos. O professor avisa que, se ele continuar a negar, escolher uma arma, Hood reflete que vão deixar ele ficar sem armas como na vida passada dele. Surpreendendo Hood, o professor continua dizendo que ele vai repetir o ano. Hood pensa e percebe que o futuro mudou. Hood se apavora e se pergunta, será que o envolvimento dele mudou o passado? Se ele falhar aqui, vai complicar as coisas para a força-chave que enfrentará o futuro Rei Dragão. Balak diz que em vez de abandonar a honra dele, ele aceitará humildemente o fracasso. Hood fecha a boca, mandando ele calar, e pergunta se o professor não poderia abrir uma exceção desta vez. O professor diz que não, alguns achariam que é injusto. Hood se pergunta como ele abriu uma exceção na vida anterior. Hood diz que ele precisa apenas escolher uma arma. Ele olha em volta e vê uma luva. Ele pega e lança para Balak e diz para usar. Balak diz que um guerreiro da família Sterros não usa armas. Hood, furioso, diz que só serviria para defesa. Mas o cara insiste que a família não usa armas, nem para defesa. Hood fica irritado e diz para ele calar a boca e fingir que é um presente dele e aceitar, emocionado. O cara aceita. A professora diz que aquilo não é uma arma, que é uma luva. Hood dá uma desculpa,
que atualmente manoplas são consideradas armas. Hood pergunta se agora está tudo bem como ele escolheu uma arma, certo? Os alunos se perguntam por que os professores estão juntos. Será que aconteceu algo? O professor aprova e Hood fica aliviado. Hood reflete que deve tomar cuidado com suas ações. Podem alterar o futuro. Lendo, Hood diz que talvez por ser o primeiro dia de aula, mas está bem confortável até agora, que agora estão mais focados na teoria. A primeira semana em Arit 1 é um momento para novos alunos se ajustarem, mas também é um momento em que os professores aprendem as habilidades dos alunos e os escolhem. Que ele já fez o suficiente para chamar a atenção e ganhar uma recomendação. Enita chama Balak de burro e ele diz que não, que ele é um guerreiro da família Esterros. Enita diz que é exatamente isso, um burro. Hood se pergunta por que eles estão atrás dele. Balak diz que ela não entende sobre a honra de um artista marcial, que trazer desonra é pior do que a morte para eles. Enite só diz que ele não bate bem da cabeça. Alguém grita para olhar, chamando eles de carentes, e é ignorado. Ele diz que está falando com eles. Hood para de prestar atenção no papel e pergunta se ele está falando com ele. Puto. Ele diz que estava falando com ele e o cara que estava atrás dele. Eniten diz para ele sair do caminho, zombando dele. Hood fica surpreso por tê-los defendido e se pergunta se ela não estava chamando Balak de burro. O cara se apresenta animado para Eniten, dizendo que gostou do discurso dela e que não tinha nada contra ela. E diz que se chama Wilhelm da classe B. Ela diz que não perguntou, xingando ele, humilhado. O cara diz que ia incluí-los no grupo dele, já que o melhor calouro parecia estar por perto, mas entende por que eles estão todos juntos agora, desprezando Eniten. Manda ela sair e diz que só tem negócios com esses dois. Enita fica indignada, furiosa, diz para não dizer o nome dela. Hood afasta ela, e pergunta que negócio seria. O cara diz que é simples, que fizeram uma cena só para se destacarem um pouco. Por que você não para? Pergunta o cara. Hood não entende. E o cara diz que está dizendo para ele parar com as ações inúteis para tentar atrair os olhos dos professores. O cara pergunta se ele acha que algo pode acontecer se ele usar múltiplas armas de treinamento. Ele começa provocando o Balak, dizendo que ele é um porco bastardo, fez um alarme, por nada. Hood diz se ele entrou na academia com esse tipo de pensamentos, melhor seria ele sair. Hood reflete que fez aquilo para se destacar, que mesmo sem se destacar tinha babacas como esses caras, que ele se lembra claramente. Que um cara zoava ele na vida passada, dizendo que um órfão sem talento não vai conseguir, e cara diz que nem sabe como ele entrou. A companheira diz que é patético. O cara continua zoando e Hood dá uma joelhada na cara. Hood diz que era sem paciência, então dava uma surra neles. Pensa que dessa vez vai ser mais maduro. Hood diz que o grandão ganharia dele mesmo se ele tivesse 500 armas. O cara não acredita e Hood diz que ele também daria uma surra a ele sem arma, que até a Enite os destruiria. O cara fica muito puto, ataca o prota xingando ele. Hood desvia facilmente e dá uma rasteira no cara. O cara cai de cara e Enito fica satisfeita. Puto. O cara se levanta e pega na arma dele. E a Eniten grita que usar armas fora da área de treinamento era proibido. O cara diz para ela calar a boca, ignorando o aviso. Ele ataca Hood xingando ele e reflete que graças a isso, conseguiu testar o corpo e mente, e o movimento que aprendeu com o Balak na vida passada. O cara bate na espada, jogando fora. Esse era o estilo sem armas. Hood desarma o cara com as suas mãos, e ataca o cara. Oh meu Deus! E o cara fica inconsciente. Balak nos pensamentos diz que isso era da família. A professora chega e pergunta o que estava acontecendo e por que o garoto estava no chão. A professora olha para o grupo do Hood e pede para o cara se afastar. Ele diz que o Hood atacou primeiro. A Eniten defende o Hood, dizendo que eles puxaram uma arma e o Hood apenas se defendeu. Balak diz que é verdade. E o Hood não puxou nenhuma arma. A professora fica surpresa por estudante novato conseguir desarmar sem usar nenhuma arma e ainda sair ileso. Ela diz para levar o garoto para a enfermaria e chama o Hood para o escritório dela depois das aulas, se retirando. Só esperar e leve para a enfermaria agora. Qual é o problema desses caras? E qual foi o movimento que você usou? O Hood responde que foi um desarme. Eniten diz que sabe que foi um desarme. Ela só queria saber como ele fez isso sem uma arma e pergunta se Balak consegue fazer. Ele responde que não. Só os adultos da família dele é que conseguem fazer e pergunta se o Hood é o irmão mais novo dele. Hood reflete que não pode dizer que ele o ensinou em uma vida anterior. Hood diz que não é. O cara só diz que é só um gênio. Balak diz como esperado do seu mestre de treinos. Enita ainda desconfiada pergunta se ele está escondendo algo deles. Hood diz que não. Balak diz que mesmo que ele esteja escondendo algo, não é bom duvidar dos amigos e pergunta se ela não tem segredos e pretende mantê-los. Ela responde que realmente ele tem razão. E quem disse que eles são amigos? Nem fazem 2 dias que se conhecem.
todo radiante diz que agora é o momento para eles serem amigos e pede para Enitem cuidar bem dele. Ela diz que ele realmente é burro, olhando eles brigando. Hood lembra da sua vida passada. Balak diz que eles vão se atrasar para a aula. Enitem diz para eles irem. Hood nos pensamentos diz que ninguém morreu ainda, e ninguém vai morrer dessa vez.